Olá, boa noite. Sexta-feira, dia 27 de novembro de 2020. Pontualmente, 8 horas e 3 minutos, começamos mais uma live do projeto Em Preto e Branco. A live hoje, nessa sexta-feira, que não é de verão ainda, mas é uma sexta-feira quente, 22 graus, uma noite agradabilíssima aqui em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, capital dos gaúchos. Então, hoje, sexta-feira, a última sexta-feira do mês de novembro, já é tradicional ocorrer a Black Friday nesse dia, nessa época do ano. Então, hoje nós vamos conversar sobre esse assunto, que é uma pauta que todo mundo não, a gente não conhece alguém que não vá fazer uma compra na Black Friday, que não vai aproveitar descontos, promoções, né, que essa data proporciona. Mas antes de entrarmos especificamente no assunto, dá o costumeiro boa noite para o meu amigo Mário. Boa noite, Mário. Boa noite, Humberto. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham pelas redes sociais, aqueles que estão acompanhando o projeto desde o início, desde quando nós começamos. E lembrando que nós estamos com o canal no YouTube, né? Nós continuamos aqui com as lives pelo Facebook, mas nossa intenção é ir migrando aos poucos lá para o Facebook. Bem, como tu disse, dia 27 de novembro, um pouco mais de um mês para o final do ano. E que ano foi esse, né, gente? E estamos aqui para mais uma live com um nobre convidado aí para a gente tratar de um tema que nos interessa, principalmente agora no final do ano, se aproximando para as compras de Natal e final de ano. Isso aí. Então, feita a saudação do Mário, dá uma boa noite para o nosso convidado, doutor Diego Machado. Boa noite, Diego. Boa noite, boa noite. Eu queria agradecer pelo convite, né? É sempre importante a gente esclarecer as dúvidas das pessoas, do consumidor, as pessoas que são interessadas agora por esse tema, que é a Black Friday, tá? Relatar também as experiências que eu também tive na Black Friday já, até para as pessoas poderem se integrar e se sentirem mais confortável, né? Nem todo mundo se sente confortável, as pessoas têm medo, às vezes, de comprar na Black Friday, mas enfim. Te agradeço pelo Verdade. convite e vamos fazer essa participação aí. Legal, legal. Agradecer, Diego, por ter aceito o convite. Só antes da gente entrar no assunto específico da Black Friday, o Procon do Rio de Janeiro divulgou na segunda-feira uma lista com 200 lojas online para evitar a Black Friday este ano. São lojas que, segundo o órgão, é preciso ter uma atenção redobrada por causa da prática abusiva de preços, quando os preços estão abaixo demais do que a gente está acostumado a praticar, né? A gente está acostumado a comprar para desconfiar. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, o Procon do Rio de Janeiro divulgou essa lista, né? Eu dei uma olhada por cima, assim, não tem grandes lojas muito conhecidas, mas, de qualquer forma, como é um comércio eletrônico, né? Pode comprar de qualquer lugar do Brasil para receber na tua casa, acho que vale a pena a atenção. Mas, Diego, então vamos começar nosso assunto falando da Black Friday, né? Do universo da compra online, do comércio eletrônico, né? Um tipo de comércio que aumentou muito esse ano por conta da pandemia, o pessoal ficando mais em casa começou a comprar mais, né, pela internet. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, né, das principais atenções, o que sugere, assim, de o pessoal começar, as Sim. principais atenções que o pessoal tem no momento, principalmente num dia como hoje, né, que vai proliferar, vai brotar pelo menos até domingo, né, de ofertas, cuidados que as pessoas têm que ter para não cair em golpes por conta dessa promoção. Tá. Em relação ao e-commerce, aproveitando já que tu puxou o gancho do e-commerce, tá? Eu entendo que o e-commerce ele é um facilitador de vendas e negociações, tá? Eu gosto muito do e-commerce, porém tem algumas armadilhas que eu gostaria de passar ao consumidor ou a pessoa que está assistindo, que ela tem que tomar cuidado, tá? Porque algumas lojas, elas não têm, às vezes, espaço físico, tanto na sua cidade, ou não tem uma localização física de escritório, ela obrigatoriamente teria que ter um local físico, tá? Pelo menos para referência para a Receita Federal ou algum lugar, e algumas não têm espaço físico, então o que acontece? Às vezes ela acaba tendo mais dificuldade
para fazer a logística da venda do seu produto, tá? Isso quando o consumidor compra o seu produto. Então, o que eu inicialmente posso recomendar? Que a pessoa dê uma analisada antes de fazer a compra e não entre só na opção do desconto, ou não vá em busca apenas do desconto, que ela dê uma pesquisada antes na loja que ela está comprando, para ela não se decepcionar logo entrei no Black Friday para comprar uma coisa em promoção e não consegui receber o produto a tempo, tá? Isso pode ser um dificultador ou até causar uma experiência negativa na pessoa, e depois ela fica com aquela experiência para o resto da vida. Não compro online porque não é sério, mas na verdade às vezes a questão é de uma loja específica, né? Uma coisa que eu tenho por hábito também indicar para as pessoas, tu vai comprar online, dá uma olhadinha no endereço que a página do vendedor oferece, se não for das grandes magazines, né? Pelo menos para ver onde é que fica, porque às vezes a sede do escritório da empresa é em São Paulo, por exemplo, daí quando tu vai olhar lá, simplesmente aquele lugar ele inexiste, tá? Às vezes é uma fantasiosa, uma localização fantasiosa, e daí tu já começa a desconfiar. Por esse caminho tu já pode começar a desconfiar que aquela loja talvez não seja uma loja séria. Apesar do produto ser atrativo, né? Às vezes pode não ser uma loja séria. Então, para o consumidor não ter uma experiência que ela vai se arrepender depois, são pequenas coisinhas que ele pode ir olhando e verificando antes, inclusive, da compra, para não se decepcionar. Tá? Só aproveitando agora para finalizar minha fala, teve recentemente uma loja que anunciava em grandes canais de televisão, por exemplo, e depois se constatou que era a prática de estelionato, porque eles anunciavam um produto com preço muito abaixo do mercado, como tu falaste, e o que acontecia? Os primeiros produtos eles entregavam e depois eles não entregavam mais, ficavam com o dinheiro do consumidor, né? E depois também se descobriu que a pessoa que aplicava esse golpe por meio dessa suposta empresa, ela já tinha aplicado esse golpe em outras situações. Então, assim, seriam esses fatos que eu relatei antes, de olhar onde é que é o ponto de existência da loja. Isso também evitaria esse tipo de golpe, porque normalmente eles usam um endereço que não existe na prática, tá? Justamente para ficar difícil a localização. Perfeito. Mário? Eu queria que o Diego falasse um pouquinho aí para nós, porque nós acho que tudo também é uma questão de cultura e educação, né? Na sociedade brasileira, ela não é uma sociedade educada e não tem uma cultura do exercício da cidadania. Ela vê muitas vezes essa questão do exercício da cidadania, a educação para a cidadania no sentido de tu exigir teus direitos como consumidor, algo como se ele, cidadão brasileiro, não fosse um sujeito com expectativas de direitos na relação de consumo. Então, como convencer, né, Diego, as pessoas que estão nos ouvindo, claro, a se incutir de paciência e também do direito que é seu de ir lá trocar um produto, ou chegar em casa, de repente, do supermercado e ver que o produto está defeituoso, ou que veio uma carne estragada, ou seja, um produto vencido, qualquer coisa, não ficar constrangido, né? E poder ir lá e... Como tu poderia orientar as pessoas e fazer com que as pessoas não se sintam mal por isso, né? Porque é engraçado, né? Quem deveria de se constranger deveria ser o prestador de serviço, né? Na verdade, quando é o próprio consumidor, né? Boa essa tua pergunta, tá? Na verdade, assim, no Brasil, a gente tem uma das melhores legislações para o consumidor, tá? A questão que tu falou é essa questão de cidadania, de se colocar na posição, de se apropriar dessa legislação que é a seu favor. Tem muita gente que sente essa questão de ter medo, digamos assim, né? Ou ter receio de fazer uso do seu direito, tá? De se expor, que as pessoas têm medo de se expor, chegar na loja, e agora o que eu vou dizer? Será que ele vai acreditar em mim, né? Mas isso é importante, ainda que a loja venha a negar depois o direito,
ou dizer, eu não tenho como trocar para ti, não tenho como realizar a troca que tu solicitaste, mas, assim, é importante que o consumidor faça uso da lei a seu favor, porque isso é que vai mudar a cultura ao longo do tempo, inclusive nos lojistas, tá? Tem lojas que já têm naturalmente essa cultura, que, independente, já posso relatar um caso aqui, não vou dizer o nome do supermercado, mas uma vez, certa feita, eu cheguei em casa com leite e vi que um dos, tinha comprado vários, um deles estava meio estufadinho. Peguei, fui no supermercado com a nota fiscal, mostrei para o gerente prontamente, ele não discutiu, não quis saber, só olhou a nota, realmente tu compraste aqui, não faz muito tempo, foi lá, ficou com, me deu o voucher de troca, fui lá, peguei outro litro de leite e deu, entendeu? Então, assim, é que o consumidor ele tem que fazer uso da sua palavra, ele tem que fazer uso do seu direito, né, como cidadão, porque a lei está disposta para ele, ela predispõe que ele possa fazer uso, sem ter que estar se explicando muito. Claro, se for uma situação um pouco abusiva, aí tudo bem, cabe uma discussão, mas assim, dentro da situação normal, do cotidiano, como falasse da cidadania, né, que é a convivência com outros, faz parte ela se expor, chegar lá e pedir, olha, quero usar meu direito do consumidor, teu produto veio com defeito, tem um problema aqui, né, tá aqui a nota fiscal, quero fazer a troca. Então, assim, quanto mais a gente exercitar esse direito, mais ele vai ficar natural no nosso cotidiano. Eu acho que as pessoas não estão acostumadas, né? Acostumar não. Eu acho que as pessoas não compreendem que numa relação delas com o comércio, não é o comércio que tem que levar vantagem sobre ela, também não é ela que tem que levar vantagem sobre o comércio, né? Mas é uma relação de troca, né? Assim como ela tem as obrigações dela como cidadão, como consumidor, o comerciante também, o lojista também tem os deveres, as obrigações dele para com o consumidor, né? Então, parece que as pessoas têm medo disso, né? Dizem, não, ele vai ficar bravo comigo, vai gritar comigo, vai me xingar, vai me ofender, né? Ou eu vou chegar para cobrar alguma coisa, as pessoas vão ficar me olhando torto. Parece que as pessoas têm mais medo do que os outros vão pensar, né? Do que realmente buscar o reparo dela. E isso aí que tu falaste que foste no supermercado fazer a troca da mercadoria e tal, eu acho importante a gente explicar isso aí também para quem vai aproveitar para fazer a compra online agora, né, para quem vai fazer a compra da Black Friday agora, como é que funciona essa questão da troca, né, porque tu comprar pela internet ou tu comprar pessoalmente é praticamente a mesma coisa, tem praticamente os mesmos direitos, né, as mesmas, tu tem resguardado as mesmas diretrizes da lei, né. Então, eu queria que tu explicasse para o pessoal, eu comprei lá um negócio e deu problema, eu quero trocar, aí como é que o pessoal pode fazer, como é que o pessoal pode proceder? Uhum. O nosso Código de Consumidor, ele é tão moderno que ele foi feito em 1990, mas ele já previa a possibilidade de compra remota, tá? Na verdade, quando eles pensaram a lei, eles pensaram naquela situação do vendedor de porta a porta, que vai lá, oferece por catálogo, ou então por telefone, né? Se fazia muito antigamente, a venda por mala direta telefônica. Não se pensava na compra, propriamente, compra e venda online, tá? Mas o Código Consumidor, ele veio com essa possibilidade e acabou se aproveitando para compra online, que hoje já está virando corriqueiro. Mas, assim, troca de produto para compra de forma remota, tá? Em que o consumidor ele não vai até o local de venda. Tem o direito de arrependimento, está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Direito de arrependimento. O consumidor, ao receber o produto, ele tem 7 dias do recebimento para externar o seu direito. Eu não gostei do produto, não era o que eu esperava, entendeu? O simples fato de ele dizer que não gostou pode ser motivo para troca. Não precisa ter um defeito, tá? Então, ele tem esse período de arrependimento. Ou então, eu pensei que era, vamos supor, comprou uma roupa, pensei que era uma cor e veio outra. Não é bem o que eu esperava. Pode trocar, entendeu? Então, na compra online, ele tem essa vantagem, ou na compra remota, ele tem essa vantagem, que é o direito de arrependimento.
E o prazo para esse arrependimento é 7 dias. 7 dias a partir do recebimento, não é a partir da compra, a partir do recebimento. Recebi na minha residência, abri a caixa, não era o que eu esperava, entra em contato com a empresa por telefone ou até online e solicita a troca. Eu tenho uma experiência, inclusive, que eu fiz, a empresa já até faliu, mas, assim, me aconteceu uma situação que uma vez eu comprei um colchão para cama de casal e o colchão veio, só que tinha uma parte do colchão que estava mofada. Eu acho que estava há muito tempo no depósito e uma parte estava mofada. Aí, entrei em contato com o serviço do consumidor. Eu nem cheguei a abrir o colchão, porque quando eu olhei por fora, eu já vi, tá mofado um pedaço. Aí, entrei em contato com a empresa, fiz a solicitação, quero fazer a troca. Aí, ela até me perguntou na época, a atendente, qual é o motivo? O motivo é que veio mofado, mas eu não precisaria ter a questão do mofado. Simplesmente o fato de eu dizer, não gostei do colchão, não é o que eu esperava, eu poderia ter feito a troca. Aí eles marcaram um dia para mim fazer a troca lá, foi o caminhão e buscou, né? E inclusive no dia que eu liguei para reclamar, que foi por telefone que eu fiz a reclamação, ela perguntou se eu queria o mesmo produto ou eu queria o dinheiro de volta, que isso é uma opção do consumidor. Tá? Quando eu emito o meu direito de arrependimento, que eu vou lá e externalizo, eles têm a obrigação de ofertar para o consumidor a devolução do dinheiro integral, tá? Ou então um novo produto, que pode ser igual ou semelhante, tá? Para melhor, digamos assim, tá? Nunca para pior. Então, eles têm que ofertar isso. Pela lei, eles são obrigados a ofertar. Quando a loja é séria, ela faz. Quando a loja não é séria, aí fica difícil de fazer, né? Mas, em geral, o meio de consumo online, tu tem direito de 7 dias de arrependimento, que não necessariamente precisa ter defeito. Basta que o consumidor emita seu direito de arrependimento, dizendo, olha, me arrependi, não quero esse produto. Tá? E não são 7 dias úteis, né? São 7 dias corridos. 7 dias corridos, tá? 7 dias corridos. Inclusive, hoje até não é, digamos assim, um grande problema, porque hoje as empresas têm muito atendimento online, por chat. Antigamente era problemático, porque às vezes eles tinham atendimento só de segunda a sexta, determinados horários. Hoje os saques, eles têm atendimento, a grande maior parte das empresas, eles têm saque online, então tu consegue conversar por chat com o atendente, né, de atendimento ao consumidor. Beleza. Mário, Fala. Pode falar. Desculpa. Pode falar. Não, só para que eu queria dizer que esse direito de arrependimento, só para deixar claro, é para compra online, remota, tá? Beleza. Eu queria que falasse sobre duas coisas, assim. Sobre a questão do direito que o consumidor tem à informação do produto, né, de forma clara e precisa, e de que forma ele pode ter acesso ou obter esse tipo de informação, se só no monstruário, ou o vendedor, de certa forma, ele tem que, de alguma maneira, ali na hora da venda, prestar informações de uma maneira bem clara, e também a questão do vício oculto, né? Que não é assim, que não é detectável de maneira notória. Isso, não é visível, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho, até porque às vezes as pessoas também às vezes acham que confunde esse prazo que tu falou e, né, ficam um pouco inseguras. Tá. Primeiro, em relação às informações constantes dos produtos, tá? Todo produto ou serviço ofertado, e isso independente da Black Friday, tá? Eu até queria falar depois sobre a Black Friday uma coisinha, mas vamos primeiro no teu questionamento. Sobre a informação, tá? A informação, como tu disseste, tá no Código de Defesa do Consumidor. Ele tem que trazer informações completas, tá? No rótulo até pode ter algumas informações mais sucintas, mas o produto em si, ele tem que ter informações completas para que o consumidor saiba como usar, quais os riscos que oferece, quais os componentes daquele produto, né? Se ele tem componente tóxico ou não, tá?
qual é a faixa etária de uso, porque, por exemplo, para a criança, ele tem que ser limitado por faixa etária, porque às vezes tem uma pecinha pequena, a criança pode engolir, né? Isso pode trazer um problema para questão respiratória, né? Ou então até a criança se cortar, dependendo se o produto ele tem cantos vivos, alguma coisa assim, a criança se cortar, se machucar, principalmente criança menor de 3 anos de idade, né? Que ela quer botar a boca em tudo, quer mexer em tudo, então acaba que a criança ela não tem toda essa, ela é muito ingênua e não tem toda essa perspicácia, né? Então, para os pais fazerem uma compra, por exemplo, tem que estar bem especificado em relação a isso nas embalagens, tá? E se não tiver, se tiver algumas informações, às vezes na embalagem tem assim, mais informações, consulte o manual, tá? Mas no rótulo, pelo lado de fora, quando se tratar de produtos tóxicos, ele tem que botar ali produto com um elemento tóxico, ou então produto limitado para crianças até 3 anos, até 5 anos. Essas informações são essenciais, tá? Ele não pode ser, como tu falaste, uma caixinha de surpresa. O cara abre, aí, isso aqui não vai dar para mim usar, não posso dar para o meu filho. Tá? Então, tem todo esse cuidado. Com relação ao vendedor, pela lei, o vendedor ele tem que ser um facilitador, tá? Ele tem que passar as informações para o consumidor. A gente sabe que, às vezes, o vendedor ele não tem todas as informações de todos os produtos, mas ele deveria passar todas as informações ao consumidor, para que o consumidor não se arrependa, né, do produto comprado, tá? Tu falaste mais alguma coisa, eu me esqueci agora, que era... do vício oculto. Vício oculto. Vício oculto. Em relação ao vício oculto, tá? Apesar de a compra online, como tu falaste, ter o prazo de 7 dias, ou até, às vezes, o consumidor, a loja comprou, fez a compra física, foi à loja. A loja disse, não, eu até troco para ti o produto em 2 dias se tu não gostar. Tem lojas que têm essa prática, tá? Mas não é uma prática comum. Se for vício oculto, aí ele independe dessa característica, tá? Na verdade, o vício oculto ele vai estar dentro da garantia, mas ele independe da característica de gostar ou não, a loja vai ter que dar um produto novo. Se estiver dentro da garantia, for constatado vício oculto, a loja é obrigada a dar um produto novo. Eu tenho um exemplo para te dar. Ar-condicionado, tá? Eu tive um cliente que uma vez comprou um ar-condicionado, tá? Ele não tem conhecimento técnico para saber se o produto está em pleno estado de funcionamento. Ele comprou o ar-condicionado, colocou o ar-condicionado na casa dele, e ele viu que o ar-condicionado não funcionava, não gelava, né? Ele só ventilava. Aí entrou em contato com a loja, a loja disse, não, tem que levar na assistência para ver o que está acontecendo. Chegou na assistência, tinha um furinho que era imperceptível, tá? Nem ele, e muito menos o pessoal da assistência, eles tiveram dificuldade para localizar o defeito, e em função daquele defeito, tá? É um defeito de vício oculto, porque ele não teria como saber, ainda que ele tivesse usado 2, 3 meses, ele não teria como saber que aquele defeito estava ali, tá? Então, a loja teria por obrigação trocar este produto. Naquele feito, a loja se eximiu, disse, não, isso aí, ela vai passar por uma troca de peça e nós vamos te entregar o produto funcionando. Mas ele queria um produto novo, ele não queria um produto com defeito que foi consertado, tá? Porque ele comprou um produto zero, produto novo. Então, a loja teria a obrigação de trocar por um produto novo, tá? Porque estava dentro do prazo de garantia. Mesmo que fosse troca de peças, ele comprou um produto novo. Então, pelo vício oculto, a loja teria que trocar. A loja se omitiu. Aí ele ingressou na justiça e a loja foi condenada a dar um produto novo, tá? Mas isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Vício oculto tem que ser trocado por um produto íntegro novo. Ela não pode ser trocada por peça, que é diferente do uso, por exemplo. Eu tive uma situação também com o meu carro, que eu comprei, usei um tempo e ele estragou uma peça, tá? Mas isso, o carro, quando foi vendido, a peça funcionava, que era uma peça de acendimento dos faróis, tá? Então, a peça travou, levei na concessionária, eles trocaram para mim, tá? Isso não era um vício oculto. Isso era um defeito de uso. De tanto usar, a peça estragou. Estragou antes do prazo, mas estragou, tá? Já o vício oculto é aquilo que eu não consigo enxergar, como tu falaste, né? Ele não é visível nem para o consumidor e muito menos para o vendedor. O vendedor também não sabia que existia aquele defeito,
Tá? Então, o vício oculto, ele permite a troca por um produto novo. Não sei se eu respondi a contento a tua pergunta. Mas Sim, sim. agora fiquei numa dúvida. Tu falaste do vício oculto, que Uhum. é um problema, como diz, oculto, que ninguém é imperceptível, né? Mas Ok. como é que eu diferencio que esse problema vamos supor assim, é um problema de fábrica, né? Daqui a pouco é uma peça que estava lá dentro, lá que veio com um defeito. E como é que eu Isso. diferencio disso daqui a pouco ter sido por um desgaste mais cedo? Uhum. Como é que eu Isso aí, diferencio? isso aí. Não é simples, tá? Não é simples. Realmente não é simples. Tem Tu até, teria tem que até uma. ver. Eu até Oi. quero. Só deixa eu contribuir. Eu queria contribuir. Aham. Eu não lembro, Diego. Não lembro, doutor Diego, mas se se trata de vício ou risco. Acho que é vício, que daí é a questão da questão do desenvolvimento, ou seja, da questão do uso. Só que, embora da questão do uso, do desenvolvimento, se tem uma expectativa por ser um produto comprado há pouco tempo que fosse durar mais. É como a questão do recaldo dos carros, né? Quando tu Isso. faz o investimento da compra de um automóvel, tu não vai imaginar que, sei lá, em um ano tu vai ter um problema daquela proporção. Fato que o recal, eu acho que seria um dos exemplos disso, não sei. Uhum. Teve uma situação agora da General Motors, né, dos veículos que pegavam fogo. Ela mandou recolher. Eu te confesso que eu não sei se a General Motors deu carros novos para essas pessoas que ela mandou recolher, tá? Que teve alguns lotes. Mas eu acho que seria um tanto inviável para fins de negócio que eles recolhessem e dessem veículos novos, tá? Eu fiquei sabendo de um caso, essa foi invenção na imprensa, que a pessoa foi trocar o veículo, em virtude que ele estava naquele lote, e a General Motors acabou dando um outro veículo de maior valor para a pessoa, que era o Onix. Ele foi lá com o Onix Sedan, e a General Motors deu para ele um Cruze, tá? Que é um carro que ele supera em valor, tá? Mas foi um caso específico. Um sortudo Tá? só. A prática, exatamente. A prática não é essa. Principalmente em produtos de alto valor agregado. Veículo, por exemplo, né? Mas tu perguntasse do vício oculto, é bem difícil tu descobrir o vício oculto, tá? Teria que ter alguém fazendo um laudo, ou alguém que conheça, tá? Emitindo um laudo dizendo, o defeito é na tal peça, tá? Claro, tem peças que naturalmente tu vai usar, botões, às vezes cabo de botar na tomada, liga, desliga, isso... É que, na verdade, eu acho que nasce de uma desconfiança, né? Na verdade, nasce de uma desconfiança que tu vai ter certeza quando tu consultar um advogado, com certeza. Isso. Precisaria. Eu tenho um amigo que também é advogado, e ele teve um problema desse, eu vou dizer a marca, não tem problema, ele teve um problema desse com o iPhone 7, na época do iPhone 7, que deu problema, mandou para a loja daqui não me lembro como é que era o nome da loja, enfim, aqui em Porto Alegre, mandou para autorizado, coisa e tal, e voltou, e vinha. E aí, como uma pessoa de um poder aquisitivo um pouco melhor, a família inteira tinha um iPhone 7, né? E a família inteira teve o mesmo problema no iPhone 7. Foi a mesma peça. Não me lembro se era questão, se o problema era o som que não saía, ou não tinha imagem, sabe? Mas era assim, funcionava uma coisa e não funcionava outra. E aí, ele pesquisando pela internet, jurisprudência, essas coisas, ele descobriu que esse era um vício, não sei se é vício oculto que se diz, mas era uma coisa de nata em todos os iPhone 7, não sei se foi daquela linha, daquele lote, não sei, mas todos os iPhone 7 daquela determinada época, todos saíram com esse problema. Então, ele foi requerer, eu acho que é vício oculto também, não sei se seria o vício oculto. Isso se enquadraria no vício oculto. Pois é, aí ele requeriu isso junto à loja, a loja não diz que não, que é só ir fazer a manutenção da peça, mas a peça não tinha manutenção, sabe? E aí eles entraram na justiça, e eram 3 iPhone 7, ganhou 3 iPhones novos, né? Então... Claro.
Justamente porque provavelmente o juiz deve ter considerado que aquilo ali era um vício oculto, sim, tá? E por ser vício oculto, a empresa tem a obrigação de dar um produto íntegro, um produto novo. Só que, claro, até porque dentro do que a gente começou a conversa, que é o uso do cidadão do seu direito, a dificuldade do uso do seu direito, as lojas se aproveitam disso, ou algumas marcas, né? A política delas é assim, não troca, né? Oferta outra alternativa, mas não faz a troca e deixa que o consumidor corra atrás, entendeu? Quando uma loja faz esse tipo de coisa comigo, eu, Diego, agora falando de mim, né, enquanto consumidor também, eu já não compro mais daquela loja, tá? Vou te falar bem sinceramente. Eu tive uma situação, por exemplo, com esse fonezinho aqui, ó, que eu ganhei, tá? E daí era de um outro modelo, um modelo com fio, e eu não queria o modelo com fio. Eu fui na loja e disse, olha, eu gostaria de trocar, eu tenho uma nota aqui com autorização de troca, a loja até deu autorização de troca, deu um prazo para trocar. Cheguei lá para trocar, ele disse assim, tu quer trocar, deixa eu ver tua nota. Daí, era tudo uma rede, tá? Aí eu perguntei, tá, eu tenho um fone e tal, ele disse assim, não, eu tenho, mas não vou trocar para ti. Daí eu perguntei, pois por quê? Porque tu comprou na loja tal, apesar de ser da mesma rede, tu tem que ir na loja que foi comprado. Tá de brincadeira comigo, né? Falei para ele, é a mesma rede? Aí ele falou, não, é que cada loja tem que fazer a sua troca, o gerente falou para mim. Aí eu fui na loja, troquei o produto, né? Mas essa loja eu não recomendo. Eu não vou nem falar o nome aqui, mas eu não recomendo. Quando as pessoas me perguntam particular, loja tal, vale a pena comprar? Não compra. Por quê? Porque a política deles é ruim. Tá? Eu tive problema assim, foi com loja de brinquedo, para trocar brinquedo para o meu filho. Foi a mesma coisa. Uma loja também tem várias lojas em Porto Alegre, lojas no shopping. E aí, não, isso aqui é da filial tal, tu tem que ir lá na filial tal trocar. Porque eles dizem que como é que é? É franquia, aí tem que ser lá, por causa da ideia lá do CNPJ deles, que não é não sei o quê, e como a gente é leigo no assunto, a gente sai xingando a mãe de todo mundo, mas, né, sim, acaba fazendo, né. Claro. E uma coisa que eu acho interessante, que é, só fugindo um pouquinho, ainda falando nesse negócio aí do vício, das garantias, que eu acho um testemunho meu. Quando eu comprei um notebook da HP, logo que meu filho nasceu, e ele veio com problema na tela do notebook. O notebook era fantástico. E aí eu vivi com comprei com garantia estendida, né? Pouco antes de fechar um ano, deu pau, aí foi para assistência técnica só em São Paulo, voltou. O resumo da ópera deu mais de 30 dias em assistência técnica. E o código diz, né, que se o produto fica mais do que 30 dias na garantia, você tem que te dar um notebook, uma mercadoria nova, né? E não tem necessariamente que ser 30 dias corridos, né? A soma do tempo que ele passou na assistência técnica, superar 30 dias, eles têm que dar... Isso aí aconteceu, aí eu fui para cima deles, eles queriam aumentar a garantia para mim, eu disse, não, quero um notebook novo, tem direito. E aí eu sei que nessa coisa de dar notebook novo, não deram, botei nas pequenas causas, acabei ganhando um notebook, mais danos morais e danos não sei o que deles. Então, acho que é uma coisa para o pessoal também ficar atento nisso, né? Porque, às vezes, compra um produto com defeito, acabou, tá perto de se aproximar da garantia, dá um pau e fica lá um mês e pouco, não devolve, daqui a pouco vem, a pessoa também tem direito ao reembolso a um produto novo, né? Exatamente. Essa questão do vício oculto, até nem falei, mas é verdade, a questão do reembolso, tá? Se tu desistir, eu não quero produto com vício, por exemplo, teu notebook, tu poderia ter exigido o dinheiro integral de volta, tá? E como eles demoraram, inclusive, tu poderia ter feito exigência do dinheiro corrigido, tá? Claro, corrigido pela correção monetária padrão, mas teria o direito de receber o dinheiro corrigido, tá? É que assim, tem empresas que têm uma política de dificultar para o consumidor, tá? Em qualquer situação. Então, eles acham que dificultando o consumidor vai desistir. Tá? Sim. Mas tu como consumidor, nós como consumidor e a pessoa que está nos assistindo, quanto mais ela exigir os seus direitos, mais ela correr atrás, mais uso da lei ela fizer, mais as empresas vão se conscientizar e vão parar com esse tipo de metodologia
de dificultar o acesso ao uso da lei, tá? Eu queria falar uma coisa sobre a Black Friday, tá? Que é a respeito do tempo de entrega, prazos, tá? Importante. Eu vou te falar que nessa Black Friday eu não comprei nada, tá? Mas eu comprei numa outra Black Friday anterior, nas anteriores, e tinha lojas que, por exemplo, o que eles fizeram, tá? Como eles sabem que tem um aumento de consumo nesse período, eles ampliaram o prazo de entrega, tá? Não que isso seja um problema, mas por que eu tô falando isso, tá? Porque às vezes o prazo de entrega ele se torna desinteressante, ou então eles aumentam, eles mantêm o prazo curto, mas eles cobram uma taxa tão alta sobre o valor da entrega que ela é quase o valor do produto, dependendo do produto, tá? Por exemplo, vamos supor, vai comprar um secador de cabelo para a esposa, custa R$100, aí tu vai ver lá o frete, R$100. Pô, o preço do produto é o frete, entendeu? Por quê? Eles dão um desconto para te chamar como chamariz, né? E daí, ou eles aumentam o prazo de se tornar um prazo muito longo, ou eles aumentam o preço do frete para te entregar rapidamente, só que o preço do frete ele acaba consumindo todo o desconto que tu recebeu, entendeu? Tira totalmente a vantagem que seria da Black Friday, tá? Ou eles colocam o preço de R$200 com frete gratuito, né? Mas para chamar o consumidor, eles não, tá? Eles dão um desconto, só que eles colocam essa diferença no frete, né? Na entrega no frete. O pessoal tem que estar bem atento, né? Isso é importante, a pessoa avaliar, né? Porque é do mesmo produto em lojas diferentes, uma cobra frete e a outra não, né? Então, às vezes é vantagem, ou então, assim, uma tá R$10 mais caro, só que aquela que tá R$10 mais caro não cobra frete, a outra que tá mais barata cobra um frete que é muito maior. Tá? Não é à toa que brinco apelidando de Black Fraud, né? Porque o que tem de fraude nessa época aí. Mas, Mário, o que você vai falar, Mário? Humberto, vou fazendo as minhas últimas considerações, então, né? Porque a gente não falou no início da nossa live, dos nossos internautas, mas essa live de hoje ela é um pouco Black Friday, um pouco enxugadinha, né? Até porque o nosso convidado tem compromisso, e um justo compromisso, uma justa causa, legítima, e eu acredito o seguinte, que o que mais me preocupa no Brasil é que as pessoas, de alguma maneira, se apropriem dos seus direitos de uma forma cidadã, entende? Não é, como o Humberto acabou de dizer, né, ele teve um problema com o notebook e tal, foi ressarcido, até teve uma questão de dano moral, e aí as pessoas ficam perguntando como assim dano moral, mas daí é importante explicar que houve ali um inadimplemento contratual, né, e tal, isso houve uma quebra de expectativa, e isso, de certa forma, né, frustra as pessoas, né? E eu utilizava o notebook para trabalho também, né, cara? Perdi trabalho. Sim. Então, eu acho que é importante, né? Eu acho que é importante que as pessoas, como o doutor Diego falou, que as pessoas, de alguma maneira, não eu tenho frases muito prontas, né? Assim, que eu ouço, não quero me incomodar, né? Não quero me chatear, né? Não quero isso, não quero aquilo. Só que no momento que você vai lá e compra, você está disposto a isso, né? Faz parte, né? Eu acho que é do jogo da relação de consumo, né? Então, eu acho que é importante prestar bastante atenção aí. Quem teve dificuldade, assista novamente essa live aqui, que ela fica disponível ali na nossa página no Facebook, né? E presta atenção no que o doutor Diego falou, né? Que isso que eu acho que é fundamental. Eu acho que as pessoas não têm que se constranger e tem que ir de encontro àquilo que realmente, claro, né? Você não pode também querer abusar do seu direito, né? Existe uma fronteira, um limite, então acho que isso aí é bastante importante. E queria agradecer também ao nosso convidado. Eu gostaria de falar uma coisa ainda sobre o Black Friday, que tem uma situação que os consumidores têm que cuidar,
que às vezes vai fazer uma compra, seja online ou seja em loja, tá? E as lojas anunciam um produto com super desconto. E o desconto às vezes é real mesmo. Só que o que eles fazem? Para uma peça. Entendeu? Aí o cara tem que ser o primeiro da loja. Ou tem que ser o primeiro a clicar lá no online e comprar. Isso é abusividade do fornecedor, tá? O fornecedor não pode fazer isso. Ele tem que ofertar, se ele der desconto no produto, ele tem que ofertar com uma condição razoável de compra. Vamos supor, a média da loja mantém em estoque 10 produtos do tipo A, e ele vai fazer uma oferta do tipo B com um produto. Ele tem que ter a mesma quantidade do produto A, tá? Porque isso é considerado prática abusiva da loja. Por que algumas lojas fazem isso? Para chamar o consumidor para vender outro produto. Que daí eles, acabou o produto B, mas eu tenho o A para ti. Entendeu? Isso é prática abusiva. Então, o consumidor, como é que o consumidor se protege? Denunciando no PROCON. Que eu gostaria de falar sobre o PROCON, antes de terminar, que apesar de ele ser um órgão estatal, tá, criado pela Lei de Defesa do Consumidor, apesar de ser um órgão estatal, eles fazem uma fiscalização. Eles, como o Mário estava falando, eles se incomodam por nós, digamos assim. Eles fazem o papel do consumidor em sentido amplo, né? Eles vão lá, fiscalizam. Então, quando o consumidor notar alguma situação em que ele não realizou a compra, mas tem prática abusiva do fornecedor, ele pode denunciar o PROCON. E o PROCON vai fazer o papel dele, chegar lá e cobrar do fornecedor e dizer, olha, tu não pode fazer isso, tá com prática abusiva. Ou está com uma promoção, né, que essa promoção vai lesar o consumidor, com o interesse de lesar o consumidor. Então, o PROCON ele tem um papel muito importante, tá? Embora seja limitado, porque o PROCON, no caso de devolução de produtos, eles até fazem uma interlocução, mas eles não têm esse papel como papel fundamental, tá? De forçar uma devolução de um produto, se fizer uma reclamação no PROCON. Esse não é o papel principal do PROCON. Em algumas situações eles conseguem, tá? Mas o papel do PROCON é fazer a fiscalização por nós, consumidores, tá? É se indispor com a loja para que a gente possa usar o nosso direito tranquilamente, tá? Que é fiscalizar, orientar a loja, ver se a loja cumpre a legislação ou se os produtos que ela vende cumprem a legislação, né? Então, é muito importante. Quando o consumidor notar alguma coisa, ainda que ele não faça a compra, que ele denuncie ao PROCON, para o PROCON fazer essa fiscalização, fazer essa averiguação, tá? Porque assim, no futuro, ele está garantindo o nosso direito. E vai permitir que a gente possa fazer o uso do nosso direito perante esses fornecedores, tá? Legal. Não sei se o Mário quer perguntar alguma coisa. Mais alguma coisa, Mário? Bom, então vamos então encaminhar o encerramento da nossa live, é uma live de flash, né, para tanto o Mário quanto o Diego aí têm compromisso em seguida, né, mas independente do tempo dela ter sido mais curta, acho que valeram essas orientações, né, o pessoal e isso não vale só para Black Friday, isso aí vale para qualquer dia, para qualquer compra que tu fizer, né? São orientações que o consumidor, que o cliente tem em mente, que isso aí não vale só para agora, vale comprar de janeiro a dezembro, qualquer compra online que tu fizer, online ou presencial, teus direitos estão garantidos 365 dias do ano. 366 em ano bissexto, né? Mas pelo menos no mínimo 365 dias do ano estão garantidos os seus direitos. Então, agradecer de novo o Diego, obrigado por ter aceitado. Foi um prazer. Esse bate-papo. Vamos voltar para novas pautas, né? Novos assuntos aí. O Diego é um cara que também navega por outras áreas do direito que dá, principalmente por umas pautas mais polêmicas, que a gente adora polêmica, a gente adora polemizar alguma coisa, né, Mário? A gente gosta de fazer uma intriga. E, então, de novo, Diego, brigadão aí por ter participado. Mário, valeu. Com prazer. Aí a coisa. Mandar um abraço para o nosso amigo Fábio, irmão do Diego, que hoje está completando mais uma primavera. Abraço, Fábio. Abraço, Fábio. Felicidades, tudo de bom. E, vou pessoal, mandar para ele. Valeu.
E o pessoal, então, que nos acompanhou agora, a live, então, logo a gente encerra aqui, ela está salva no nosso perfil no Facebook, então, sugiro que as pessoas acompanhem a live. Qualquer dúvida, temos 2 advogados aqui na tela, tirando eu, os outros 2 são advogados. Qualquer coisa, temos 2 advogados aí para vocês se encrencarem e vocês já correrem atrás aí para corrigir, né, essas falhas do comércio. Então, de novo, pessoal, muito obrigado, Diego, obrigado, Mário, obrigado, pessoal, que nos acompanhou. Bom final de semana, não esqueçam, domingo tem eleição novamente, segundo turno aqui em Porto Alegre, votem com consciência, né, cuidem-se do corona, que o bicho tá solto de novo e está mais feroz do que nunca. Então, pessoal, obrigado, bom final de semana, beijo no coração de todos, e até sexta-feira com uma pauta muito boa, né, Mário? Sexta-feira, a live de sexta-feira vai ser muito boa. Valeu, pessoal. Beijo para as meninas, abraço para os homens. Até a próxima.